Eu desejo saudar mais uma vez a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade, quero estar lendo um versículo da palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhes disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. A palavra de Deus nos mostra mais uma intervenção de Deus quando alguém recorre-se à sua infinita misericórdia. A palavra de Deus diz que Deus tinha determinado entregar o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom na mão do rei dos moabitas. E a palavra de Deus nos diz que o rei Mesa, ele era exatamente o rei que Deus haveria de entregar Israel, Judá e Edom em suas mãos. E a palavra de Deus nos diz que então Mesa, rei dos moabitas, era contratador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a sua lã. E a palavra de Deus nos diz que quando Acabe ele morreu, o rei Moabe se revoltou contra o rei de Israel e disse: não mais vou pagar nada para Israel. E a palavra de Deus diz que o rei de Israel, o rei de Edom, juntamente com o rei de Judá, eles eram aliados e agora resolvem ir até a presença do rei Mesa para que pudesse guerrear contra eles e buscarem os direitos que pensavam ter sobre eles. Mas a Bíblia nos diz que foi uma determinação de Deus entregar os 3 reis na mão dos moabitas. Mas é aqui onde entra o segredo da vitória, da vida daqueles que buscam ao Senhor. Deus tinha determinado, na verdade, que ia entregar ele na mão dos moabitas. Mas a palavra de Deus nos diz que indo eles 7 dias de caminhada no deserto, não tinha água o gado, não tinha água os animais, não tinha água para o povo. E agora a palavra de Deus nos diz que Josafá faz uma pergunta: se não tinha ali algum profeta de Deus. E disseram: evidentemente, aqui tem um homem chamado Eliseu. Era exatamente o homem que deitava água sobre as mãos de Elias. E a palavra de Deus diz que imediatamente o rei Josafá vai ao encontro de Eliseu para que ele pudesse transmitir uma palavra da parte de Deus para Josafá. E a palavra de Deus nos diz que quando Josafá procura Eliseu juntamente com o rei de Israel e de Edom, a Bíblia nos revela algo surpreendente, que quando Eliseu ele chega e vê a presença do rei de Edom, do rei de Israel, e também vê Josafá entre eles, aqui é uma grande diferença. A Bíblia diz que Eliseu imediatamente falou para o rei de Israel: por que não consulta ao teu Deus Baal, ao Deus da tua mãe? E a palavra de Deus diz que imediatamente Josafá olha para Eliseu e diz: não, meu senhor,
é porque Deus ele determinou nos entregar esses 3 reis na mão do rei dos Moabitas. E a palavra de Deus diz que Eliseu diz, olha, se não fosse a presença de Josafá, eu não daria a mínima atenção para vocês. Mas como Josafá está aí, tudo bem. Observe que a intenção do coração de alguém, mesmo Josafá estando aliado ao rei de Israel, mesmo sendo aparentado com ele, mas a palavra de Deus diz que o coração de Josafá estava voltado para Deus. É aí onde está o segredo. É aí que alguém muitas vezes não compreende o trabalhar de Deus. Mesmo estando aliado ao rei de Israel, Josafá estava com o coração voltado para Deus. Então Eliseu, no caso, mandou trazer um tangedor, um tocador de harpa. E a Bíblia diz que quando aquele homem começa a tocar a harpa, o Espírito do Senhor se apodera de Eliseu e chama a atenção de todos quando ele diz, olha, vocês não estão vendo água? Aleluia! Vocês não estão vendo aqui jeito de chuva? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, cava muitas covas, porque vai haver água. E a palavra de Deus nos diz que anoitece, e eles deram ouvido à palavra de Deus, cavaram muitas covas, e quando é pela manhã, logo cedo, ao nascer do sol, ao oferecerem ofertas, a palavra de Deus diz que os moabitas logo avançam. E ao nascer do sol, a Bíblia diz que os caminhos que desciam para o vale estava tomado por água. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus determina, ele faz. Se você está debaixo da dispensação de Deus, descansa em paz. Creia que ele é poderoso para fazer além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. E a palavra de Deus diz que eles invadiriam a terra de Moabe, taparia as fontes de águas, marcaria com pedras os seus territórios. Agora anoitece, começa a amanhecer o dia, Moabe começa a invadir a Israel, e quando o sol vai nascendo, ele vê as águas descendo do bosque, descendo para o vale, correndo pelos caminhos, pelas estradas do vale. Eles olham e disseram, Israel se confrontaram de si mesmo e começaram a lutar contra si. Eu quero te chamar a tua atenção neste começo de tarde, para te dizer que Deus confunde a mente daqueles que são mal intencionados. E que Deus ainda é o mesmo para operar sinais, prodígios e maravilhas na vida daqueles que crêem na sua palavra. Disseram, eles se revoltaram contra si e se mataram. E quando invade a Israel, a palavra de Deus nos diz, aleluia, que Israel levanta-se das suas tendas, colocam em emboscada e eles correm. E eles invadem os seus territórios. Israel invade os territórios. Israel tapa todas as fontes de água, como Deus usara o profeta Eliseu, e disse que eles tapariam as fontes das águas e marcariam os seus territórios com pedras. E assim aconteceu para a glória de Deus. Deus confundiu o inimigo segundo a sua palavra. E eu quero te dizer nessa tarde que haverá surpresa para a tua vida. O teu cativeiro ele vai ser removido para a glória de Deus.
O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, diz a palavra de Deus. Creia, Deus vai dar vitória. Deus vai chegar com providência na tua causa. Aleluia! Ele tem contemplado a tua dor, as tuas lágrimas, as tuas necessidades, as opressões que têm se levantado sobre a tua vida. Mas não te preocupa, porque Jesus diz na sua palavra, no evangelho que João escreve, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês também vencerão. Então creia que a vitória, ela é sua, em nome de Jesus de Nazaré.